1h agora e 13 minutos, hora certa, em nome de Teresina Hall, que pertence ao grupo O Dia de Comunicação. Teresina Hall, a melhor casa de shows do Piauí. Bom, a gente continua aqui no estúdio conversando com a Arimateia Azevedo e agora eu dou boa tarde para o senador Zé Santana do MDB, que é o nosso convidado hoje. Seja bem-vindo. Obrigado, boa Natal tarde. foi bom, senador? Tudo em paz, graças a Deus. Bom, vamos falar de alguns assuntos, entre eles explicar ainda para quem não está acompanhando a política local, Arimateia, o senador Zé Santana assumiu recentemente, dia 14 de dezembro, no lugar de Regina Souza, que renunciou, inclusive para que vai assumir agora, dia 1º, o cargo de vice-governadora do estado do Piauí. Já deu para sentir nesses poucos dias como que funciona realmente, digamos assim, a máquina lá no Senado, senador? Sim, deu para sentir que, inclusive, lá tem muito trabalho, muito a ser feito. Nós participamos ali de algumas comissões, as votações deliberativas no plenário sobre diversas matérias, inclusive o orçamento geral da União, que a gente teve a oportunidade de votar, concluir a votação, não apenas no Senado, mas depois no próprio Congresso, onde as duas casas estavam unidas, juntas. E a gente pode ver que, de fato, é um papel muito importante que o senador tem em função do que pode efetivamente fazer pelo seu estado, pela sua terra, trabalhando ali. Inclusive, Arimateia eleito, né, agora nas últimas eleito deputado estadual nas últimas eleições. Talvez seja cedo para perguntar, senador, numa outra vinda do senhor aqui. Aí eu pergunto novamente se o senhor vai tomar gosto pela coisa, quem sabe uma próxima candidatura aí de senador. É cedo ainda, não é para perguntar? Tudo depende do momento. É óbvio que o desejo, a aspiração é de qualquer um que está na vida pública, podendo ter a oportunidade de galgar passos mais largos, atingir cargos, principalmente como aquele que a gente tem conhecimento, mas pôde agora, de fato, acompanhar e testemunhar a importância que é a nossa atividade ali. Certamente é um desejo que haverá de ter, e se a gente puder chegar lá um dia, será um grande prazer. O então senador, o então ministro, foi ministro do governo João Goulart, Darcy Ribeiro, quando se elegeu senador, já na redemocratização, ele dizia que o Senado é melhor do que o céu, porque não precisa morrer para estar lá. Precisa morrer para ir lá. Para estar lá. Faz então sentido. O senador Santana deve estar sentindo que está num lugar muito bom, e por 45 a 47 dias, não é? Claro. Isso. Agora, a história do Santana é o seguinte, foi em 2010 em que ele foi suplente da eleição de Wellington Dias. Primeira suplente a Regina, tudo. E agora, para assumir esse mandato, ele teve que renunciar ao dele de deputado estadual, conseguindo em 2014. Isso. Quem está no seu lugar parece que até o deputado Antônio Félix. Antônio Félix. Que era o primeiro suplente da congregação. Que também teve um bom Natal, né? Na Assembleia Legislativa. Deputado, voltando aqui ao Piauí, nós estamos já caminhando para a eleição da Assembleia Legislativa. E nunca se viu uma eleição tão comentada, tão disputada. De repente, nós estamos aqui e o telespectador pode dizer, pô, esse cara só toca nisso. Não tem tanto esse interesse, mas passou a ter interesse isso. Porque envolve pessoas de fora. Já houve aí uma dobradinha Ciro e Assis Carvalho para lançar candidato contra o Temístocles. Falam que o governador iria intervir, mas o governador já está, parece que, ouvindo as bases de lá, que são deputados. E a última foi o deputado Flora Isabel, que é do PT, e que disse que o consenso passa por Temístocles. Sua opinião? Nós que fazemos o MDB temos exatamente essa concepção de que o maior espaço que o MDB tem hoje é a presidência da Assembleia Legislativa. E nós que não votamos naquela eleição passada no governador Wellington Dias, porque tínhamos um candidato do próprio MDB, que era o governador Zé Filho à época, não é? Ainda assim mantivemos esse espaço, o Temístocles é presidente. Então agora, em que todos unidos trabalhamos pela reeleição do governador Wellington, não entendemos que seja justo que a gente perda esse espaço. E nesse momento de transição em que passa o país e que haverá de passar muito mais a partir do dia 1º com essa nova posse do novo presidente, eu entendo que é fundamental que nós tenhamos aqui na Assembleia um presidente que tenha experiência, que tenha pulso e que possa vivenciar esse momento ali, trazendo um pouco mais de tranquilidade para todos os que fazem aquela casa. E o nome que nós entendemos como com mais experiência, com mais condições para isso, é assim do deputado Temístocles Filho. A interferência de Wellington Dias, o senhor acha correta?
Até onde eu sei, não houve interferência nenhuma dele até então. Eu creio que, como todos votaram nele, tanto o progressista como o próprio PT e o MDB, o mais natural, talvez, o mais coerente fosse de fato que o governador se abstivesse de interferir nesse processo. Agora, é indiscutível que se houver interferência, isso faz sim muita diferença. Acho que você lembra, Arimatea, alguns deputados que passaram por aqui, inclusive falaram que estavam aguardando o governador Wellington Dias chamar e conversar, Fábio Xavier, Georgiano Neto, disseram que estavam aguardando uma conversa com o governador para poder escolher, fazer a definição de fato. E deles têm dito que vão ao governador falar do seu voto, que sua preferência seria Temístocles, mas ficaria possivelmente a cargo do governador. Não, com certeza, se houver a intervenção do governador, essa realidade muda completamente. Sim, muda, mas vai haver disputa. Sim. E houve disputa com o Fábio Novo e deu no que deu. Mas o que a gente torce nesse momento agora é que, como todos são partidos da base, como todos votaram no governador Wellington Dias, que prevaleça o bom senso e a gente consiga construir até o dia 1º de fevereiro um consenso em torno do nome do deputado Temístocles. Senador, o senhor disse que ainda vai ao Brasília, o senhor disse agora nos bastidores que vai a Brasília ainda, antes de terminar o seu mandato, e trabalhar junto a ministérios para conseguir verbas para o Estado. O senhor tem vivenciado nesses últimos dias a situação em Brasília. E sua expectativa com relação ao novo governo? De lá e o novo governo daqui, que são completamente antagônicos. A gente tem que torcer e pensar positivamente para que tudo ocorra da melhor maneira possível. Embora o governo de lá seja um governo que eu não votei nele, mas hoje o que a gente torce é para que possa haver um alinhamento e, acima de tudo, que a coisa dê certo em nome do próprio país, em nome do nosso Estado. E nós vamos estar ali, sim, independente dessa condição. Nós vamos estar, como já estivemos na semana passada, em alguns ministérios, no finalzinho do ano, tentando trazer alguma coisa para o Piauí. Conseguimos lá, através do senador Moca, que era o relator do orçamento e que é meu colega de partido, que é lá do Mato Grosso do Sul, alocarmos recursos para o hospital infantil, que o senador Ciro com a deputada Iracema já haviam conseguido 6 milhões para esse ano e estavam brigando para o ano seguinte e haviam conseguido apenas 7 milhões. A gente conseguiu aumentar desses 7 para 15 e vamos estar lá. Só para você ter uma ideia, o ministro Osmar Terra, que foi ministro do Desenvolvimento Social desse governo Temer, que é do meu partido, do MDB, enquanto eu era secretário de Assistência Social, vai ser o ministro da Cidadania, onde vai englobar esporte, cultura e mais a ação social. Nós já temos lá pedido de agenda para no primeiro momento, nesse início de janeiro, que a gente possa estar lá batendo a porta e ver se a gente consegue carimbar, já emplacando alguma coisa desse novo governo para o nosso Piauí. Inclusive, senador, essa sua defesa, empenho de mais justiça social, se dá inclusive por conta de conhecimento de causa, esse tempo que o senhor passou à frente da Secretaria de Assistência Social e Cidadania aqui no Piauí? Indiscutivelmente. Ali a gente conseguiu vivenciar na prática muitas coisas que, por mais que você ouça falar, que se tem a teoria, não se tem de fato a noção da dimensão do que é quando se vivencia na prática, quando a gente tem condições de, através de uma intervenção, mudar a vida de muita gente para melhor. Senador, o prefeito Lino Filho esteve recentemente conosco aqui no programa e foi muito duro na crítica contra o governo do Estado, enfocando segurança e saúde. O que precisa mudar para melhorar a partir da maternidade Evangelina Rosa e mudar essa situação nos hospitais estaduais? A gente não pode fugir à realidade de que se tem vivenciado uma crise financeira muito grande. Mas em relação à própria maternidade, há já o início de construção de uma nova maternidade e eu acho que vai por aí a solução em relação a isso, porque aquele prédio ali é muito antigo, é muito velho, foi uma coisa de muito tempo atrás, ainda lá do governador Alberto Silva, e nós entendemos que com dedicação, com uma gestão eficiente, com uma preocupação que eu não tenho dúvidas de que é do governador Wellington Dias e de todos aqueles que compõem a base, haverá de se ter uma gestão tanto na saúde como na educação
de forma que a gente possa melhorar os dados, que possa melhorar o serviço prestado nessas áreas. Eu queria, inclusive, pegar gancho, Arimateia, rapidinho a gente volta conversando, pegar gancho nesse comentário sobre a maternidade, porque a gente tem um VT que mostra justamente isso, que o Ministério da Saúde autoriza o credenciamento de 40 novos leitos de UTI lá para a maternidade Dona Evangelina Rosa. O Ministério da Saúde autorizou o credenciamento de 40 novos leitos de UTI na maternidade Dona Evangelina Rosa, em Teresina. Com os novos leitos, a maternidade irá receber mais de 2,6 milhões em recursos anuais do Ministério da Saúde para custeio dos serviços. A UTI neonatal é destinada a bebês em situação clínica grave ou de risco, clínico ou cirúrgico e que necessitam de cuidados intensivos. Com as novas vagas, a expectativa é de que mais bebês sejam atendidos na maternidade. A maternidade Dona Evangelina Rosa é a segunda maior maternidade pública do Nordeste, superada apenas pelo Instituto Materno-Infantil de Pernambuco. Com 43 anos de serviço prestado, a maternidade passa por reformas estruturais. A instituição pública de saúde está parcialmente interditada desde novembro, devido à superlotação e outras irregularidades no local, que foram constatadas pelo Conselho Regional de Medicina. Bom, como eu disse, é um assunto bastante batido, inclusive a gente mostrou aqui a fala do secretário Florentino Neto, secretário estadual de saúde, mostramos a questão da intervenção parcial pelo Conselho Regional de Medicina, as notificações, a ação ajuizada pelo Ministério Público Federal, enfim, eu acho que já é mais do que hora, Arimateia e senador, de dar uma sacudida, não é? Principalmente no que diz respeito à maternidade Dona Evangelina Rosa, que ao longo dos anos tem sido alvo aí de críticas e tem realmente mostrado problemas e irregularidades. É verdade. O que você acha, senador? Eu acho que, como eu já disse antes, a gente vai conseguir evoluir, vai conseguir avançar e a maternidade Evangelina Rosa, que tenha as suas melhorias, essa ampliação aí do número de leitos de UTIs é fundamental, inclusive não só para o serviço a ser prestado, mas como através dele, do faturamento do que vai receber em função desse serviço prestado. Mas especificamente em relação à maternidade, a gente em breve vai contar com uma nova maternidade com estrutura moderna, e eu tenho certeza que será um avanço muito grande nessa área para o nosso povo do Piauí. A grande saída que muita gente espera. Senador, muito obrigada pela vinda do senhor. Já que o Natal passou, desejo agora um feliz 2019 e as portas estão abertas para o senhor voltar aqui outras vezes. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui dialogando com vocês, falando para o povo do Piauí, e aproveito a oportunidade também para desejar aí um ano novo com muita paz, com muitas realizações para vocês e para todo o povo do Piauí, que a gente possa realmente ter tempos venturosos aí nesse 2019 com uma realidade melhor para o nosso povo. Ok, senador, mais uma vez obrigado. Ótima tarde para o senhor. Eu ainda continuo aqui no estúdio com a Arimateia Azevedo, porque a gente falou aqui sobre posse de Bolsonaro sexta-feira passada, inclusive a gente mostrou a confirmação do presidente português, onde ele confirmou, não é, que vai vir sim para a posse de Jair Bolsonaro dia 1º de janeiro. Agora, Arimateia, ainda há quem duvide de algumas questões, de algumas afirmações, digamos, de projetos que devem ainda ser postos em prática, serem desenvolvidos pelo nosso próximo presidente? Bom, em partes eu queria fazer uma observação com relação à segunda pergunta que eu fiz, que eu ia fazer para o reitor Noga no primeiro bloco. Sim. E não houve o tempo. Era uma coisa interessante. Nessa questão toda tirar os médicos cubanos do Brasil e tudo, criou aquela expectativa sobre o Revalida. O que é isso? O teste para aqueles estudantes que vão fazer medicina lá fora. E a universidade estadual, era que eu queria que o reitor me confirmasse ou ampliasse a informação sobre isso, vai tratar desse assunto a partir de 2019. Ela vai tratar da história do Revalida para aqueles estudantes formados lá fora, e que serão submetidos, se ele não tirar a nota até a 7, a partir de 7, ou entre 5 e 6, eles serão submetidos, inclusive, a uma espécie de residência nos hospitais. A segunda questão, eu ia falar aqui com relação à maternidade Evangelina Rosa. Certa vez, uma jovem me pediu ajuda para
numa maternidade particular tem neném. E eu disse, não, você tem que ir para a maternidade Evelina Rosa. Lá nasceram minhas filhas. Três das minhas 4 filhas nasceram lá. Uma pena que a gestão termina estragando, mas a maternidade sempre foi a maternidade dos piauienses. Ok. Voltando agora à pergunta que eu fiz sobre a dúvida que alguns ainda têm em relação a alguns projetos de Bolsonaro. Nájila, eu vou me reportar um fato que eu até comento hoje na minha coluna, que é essa história do Bolsonaro anunciar que vai perdoar a dívida rural, que beira aí quase 18 bilhões, e que indica claramente uma forma indireta do presidente ter o apoio individual dos parlamentares no Congresso Nacional. Por isso, e todos lembram, que ele alardeou que não se submeterá a barganha de troca de cargos ou ministérios para ter o apoio das 2 casas legislativas. Porque está muito óbvio, é melhor negociar, comprar o voto disfarçadamente dos deputados do que enfrentar os partidos e seus dirigentes. Você lembra, Nádia, que na reunião com a bancada do progressista do Congresso, semanas atrás, o próprio Bolsonaro não quis a presença do presidente do partido, o senador Ciro Nogueira. E agora veja, há um segmento considerável de deputados e senadores pendurados há anos nos bancos oficiais por conta de fabulosos empréstimos que tomaram a pretexto de investimento no setor, mas seguramente esse dinheiro, com raríssima exceção, foi destinado a outro fim, não tão muito nobre. No Piauí, se você fizer as contas, há pelo menos uma dezena de parlamentares no cadastro de devedores a instituições, como o Banco do Nordeste do Brasil, sem contar outros produtores rurais que estão no mesmo rolo. Eles contraíram dívidas sob pretexto de plantar cítricos, fazer mudas, sementes, enfim, e pelo que se tem visto, a finalidade foi desviada. O que esses políticos fizeram com o dinheiro do Fundo Rural, que é esse, o fundo onde há o rombo de quase 18 bilhões, já faziam quando existia o antigo FINOR, um programa de financiamento da finada Sudene. Da mesma maneira, eles tomavam empréstimo para plantar caju, por exemplo, e depois apareciam com um patrimônio invejável nos melhores apartamentos daqui e até do Rio de Janeiro. Para, ao final de tudo, fazer o lobby político que estão fazendo hoje, a fim de que o governo os perdoasse. E assim, minha amiga, vai começar o governo Bolsonaro. Ele começará a comprar apoios pelas dívidas antigas de cada parlamentar. E aí eu pergunto a você, como é que vai achar que o Brasil vai mudar dessa forma? O que eu respondo é vamos esperar para ver. Arimatea, muito obrigada. Boa tarde para você. Até amanhã. Até amanhã. Veja a seguir a movimentação no comércio para a troca de presentes.